Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mente Full Stack, o programa de mentoria da Tecnoponta Treinamentos. Nesse programa a gente fala sobre tudo que acontece na vida do programador Full Stack antes e depois que ele programar. O que ele tem que ter em mente, quais as estratégias, quais as táticas, quais os desafios que ele vai enfrentar. A gente vai falar sobre a vida do programador Full Stack. Meu nome é Emerson Rios, eu sou mentor Full Stack e eu tenho informações bem legais para passar para vocês. Nesse episódio a gente vai falar sobre os 2 caminhos mais importantes da vida do programador Full Stack. No final desse episódio eu vou falar sobre 5 estágios desse caminho. Eu espero que vocês gostem, eu vou conversar com vocês passando essas informações, ao mesmo tempo eu vou apresentar um dos locais de trabalho que eu tenho, que é o Backsite, uma empresa de software, uma fábrica de software, que é onde eu atuo no meu dia a dia quando eu não estou na Tecnoponta, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos em frente, fiquem à vontade. Existem diversos caminhos que um programador full stack pode seguir na carreira dele, né? Esses caminhos que são bons, caminhos que são ruins. Eu vou falar sobre os 2 melhores caminhos que existem, os 2 caminhos que eu escolhi e que eu trilhei e que eu treino todos os meus alunos para que eles também façam isso. Os caminhos que eu acho corretos. 2 caminhos, mas são 2 caminhos corretos. Existem caminhos também que são caminhos que não são legais e eu vou falar também um pouco sobre eles. Embora meu objetivo seja trazer para vocês aqui a informação de quais são os caminhos certos, os caminhos que você pode seguir em frente e trazer bastante resultado para a tua carreira, para a tua família, enfim, para o que você estiver disposto a fazer, tá bom? Então a gente vai começar a falar sobre esses 2 caminhos e eu vou começar a apresentar para vocês ali os meus espaços de trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer. Esse é o primeiro espaço, quando a gente traz um cliente aqui para o Backsite, a gente faz apresentações, né? E essa aqui é uma das nossas salas de apresentação. Então, ela tem esse formato aqui em U e é através desse lugar aqui os nossos clientes se posicionam nessas cadeiras para poder conhecer o produto que a gente vai oferecer e o nosso especialista fica ali na frente, sentado, apresentando a solução que foi criada e como ela vai ajudar as empresas a melhorarem os seus resultados. O primeiro caminho que eu quero falar com vocês é justamente o caminho do especialista, que é aquele cara que eu valorizo demais, que é aquele cara que é o expert, né? Que é o cara que gosta de estudar, que é o que põe a mão na massa, é o cara que desenvolve tudo aquilo que você vê na internet foi desenvolvido por um especialista. Então esse é o meu principal ponto de apoio, né? É o cara que eu admiro demais. O especialista, ele tem essa característica de estudar, de desenvolver tecnologias e ele tem o foco mais centrado ali na pesquisa, no desenvolvimento, nessa área que é bem importante também. Eu comecei minha carreira como especialista há aproximadamente 20 anos, foi lá no ano de 1997, um pouco mais de 20 anos até. E lá eu comecei, eu me lembro que eu havia, na Tecnoponta aprendi a programar, a linguagem era o Delphi na época, e aí e eu trabalhava com computação gráfica, né? Então eu peguei e comecei a misturar programação com computação gráfica e aí surgiu a web. E eu criei o primeiro treinamento de desenvolvimento web que teve no Brasil, que foi no ano de 1998. E de lá eu comecei a desenvolver web, não parei mais de fazer isso, é o que eu gosto de fazer, faço até hoje. Amo fazer esse trabalho. E eu já treinei muitas pessoas fazendo isso e trazendo resultado para suas famílias, profissionais que foram extremamente bem posicionados no mercado. E certamente, depois agora eu tenho um vínculo que eu trago os profissionais da Tecnoponta para o Backsite, levo profissionais do Backsite para a Tecnoponta e a gente transforma a vida de muita gente e obtém muito resultado. Então o primeiro caminho é esse. Então, só para mostrar para vocês aqui, né? Os clientes eles ficam sentados nessas áreas, nessas partes aqui para poder finalizar e o nosso especialista ele fica aqui. Nosso expert especialista ele senta nessa cadeira aqui
e através da televisão, com o notebook aqui, ele apresenta o resultado do trabalho dele para a galera que veio aqui para poder patrocinar o sonho de muita gente e ter resultados fantásticos através da tecnologia. Então, o primeiro caminho é esse, o caminho do cara que senta aqui, que é o caminho do especialista, do expert. Vamos seguir em frente. Esse é o nosso espaço de espera aqui para o pessoal que vem fazer as reuniões. E aí nós temos aqui os quatro ambientes onde os clientes vêm visitar a gente e conhecer com os nossos especialistas as nossas soluções. O outro caminho é o caminho do expert, né? Do caminho do líder. O líder full stack é o cara que fica intermediando as necessidades do cliente com a realidade ali dos nossos experts para desenvolvimento dos produtos. O líder ele já atua num ambiente mais complexo, né? Então a gente pega aqui, por exemplo, e trabalha no nosso auditório. Depois eu vou mostrar, está tendo agora um lançamento de um produto, então a gente não pode mostrar, vai ter um almoço aqui. Esse é o local onde geralmente os nossos líderes conseguem expor para muito mais gente. Eu comecei a liderar muito cedo. Quando logo que eu comecei a desenvolver, eu empreendi e montei uma equipe de desenvolvimento. E nessa equipe de desenvolvimento, eu sempre tive muitos especialistas em que eu liderei no processo de criação dos nossos produtos. Então, o segundo caminho, que é um caminho extremamente importante aí, é o caminho do líder. E aqui no backside, a gente consegue ver bastante o resultado do trabalho. Eu vou pegar agora aqui e vou para um outro ambiente que a gente vai conhecer, que é o ambiente de trabalho onde fica a minha equipe, onde eu produzo tecnologia. É um dos nossos ambientes onde eu produzo a tecnologia da fábrica de software. E está chegando aqui a hora do almoço e eu vou fazer isso antes que o pessoal todo volte. Vamos lá? Aqui agora a gente vai lá na minha sala onde tem a minha equipe. Você pode percorrer os dois caminhos se você quiser ser o profissional mais cobiçado do mundo. Se você quiser ser lá o profissional 2.0, né? Você pode ser um excelente expert, dominar bastante tecnologia. E você pode liderar pessoas. Se você quiser ser CEO de uma fábrica de software, você vai precisar ter as duas habilidades. Então aqui é onde eu faço as minhas peripécias. E esse é o local onde eu lidero a minha equipe, é o local onde eu produzo as minhas coisas. Seja bem-vindo ao backside. Aqui nós desenvolvemos aplicativos, que nós desenvolvemos sites, aplicações para web, que a gente faz toda essa parada aí. E esse aqui é o telefonão onde sempre o aplicativo que a gente estiver lançando, o aplicativo que estiver sendo colocado à prova, ele é apresentado aqui, né? Então assim que o nosso cliente chega, geralmente está o aplicativo dele rodando aqui, ou o site dele rodando aqui, ele já se vê dentro do processo. Vamos fazer um tour aqui. Que é onde fica a galera do monitoramento da internet. Olha o Ivanzito aí. E aí? Depois eu mando o link aí do podcast nosso. E aqui a gente faz o monitoramento dos servidores, é o local onde a gente consegue controlar o que está acontecendo. E o Ivan é o cara que toma conta da nuvem. Né, Ivanzito? Senhor. E aí nós temos o nosso espaço para tomar o nosso café. Então, um local onde a gente fica batendo o nosso papo. E os nossos produtos são colocados aqui, que são os produtos em que o cliente compra as coisas. E tem lá, né, o Best Studio, a própria Tecnoponta, que é a novidade, tem a Move Creative, são os nossos produtos. Os nossos projetos que estão em andamento, eles ficam nessa parede aqui, que é o nosso momento de fazer a gestão dos clientes que estão caminhando, os projetos que estão em andamento. Aqui é o nosso Kanban, ele funciona por aqui. E eu vou mostrar aqui o ambiente de desenvolvimento, passando aqui por um dos nossos experts, o Renato. Bom. Está na hora do almoço, aqui a gente está meio que revezando. E cada expert senta numa baia, né? Pode ter aí, de repente, às vezes um ou dois monitores, dependendo do gosto. Por exemplo, aqui, ó, espaço que do Léo está almoçando, aí ele trabalha com 2 monitores. Tem o Mac também para poder validar os aplicativos da Apple. E a gestão aqui é 100% baseada nos indicadores.
que cada equipe tem. Já do lado de cá, vamos conhecer aqui, a gente tem a equipe que faz a produção gráfica, os front-enders, né, os caras que fazem a produção. Tá aqui, ó, o Vander, que quase nunca aparece. E aí, Vander, beleza? É o editor do vídeo, tá lá editando mais um vídeo e tá fazendo a gente produzir essas coisas aqui. Mesmo esquema, né? O pessoal aqui trabalha também com base nos indicadores. E aí tá aqui a Gabriela almoçando e tá o espaço que cada profissional, cada expert, cada especialista ocupa. E tem a sala que é o nosso War Room. Esse lugar aqui é um dos lugares que eu mais gosto de trabalhar, porque é o lugar onde eu lidero a galera. Deixa eu tirar esse documento para cá, que ele é confidencial. Então, daqui eu lidero a galera. Então eu sento nesse lugar aqui, os especialistas vão se dividindo e a gente vai fazendo a pauta do que tiver que estar acontecendo aqui dentro. Também eu tenho ali o Vitor. Dá um oi aí, Vitor. O Vitor também trabalha aqui lidera a equipe, já está no nível mais avançado. E a gente tem uma lousa que eu amo para escrever aqui, que é uma lousa gigantão, bem gigante, onde a gente coloca todos os nossos principais tópicos da reunião. E também tenho aqui um dos melhores cafés de Santos, onde aí eu tomo o meu café e no final de dia, se tiver um happy hourzinho, a gente também de repente abusa ali e toma alguma coisinha gelada, tá bom? Então esse é o espaço que a gente tem aqui para trabalhar na fábrica, no desenvolvimento de aplicações web e aplicativos pelo backside. Essa é a vista que nós temos aqui do nosso espaço de trabalho. Nós estamos bem no coração da cidade de Santos. E aí eu vou explicar para vocês como é que essa cidade é dividida. Santos é uma das cidades com maior qualidade de vida que existe no Brasil. E a gente está aqui, lá naquelas montanhas lá fica o Guarujá, que é onde estão umas praias bem legais lá. O Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, ele fica nesse finalzinho aqui. O mar está nessa direção, lá no final. Nós estamos numa área mais comercial. Atrás daquela montanha lá tem uma cidade de São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil. E nós estamos numa ilha chamada Ilha de São Vicente, que é uma ilha que comporta as duas cidades, né, Santos e São Vicente. Atrás daquelas outras montanhas que estão lá no final está a Praia Grande, né, que é uma área do litoral de São Paulo que está crescendo demais. Santos, ele é dividido por canais, né, então você tem aqui, são 7 canais, tem canal 1, canal 2, canal 3, vai assim, e nós estamos aqui no cruzamento mais importante, onde a gente tem o VLT passando aqui embaixo, e a gente tem aqui a Avenida Ana Costa, que passa aqui, que é como se fosse a nossa Avenida Copacabana, vamos imaginar assim, a nossa principal avenida, a Avenida Paulista de Santos, na verdade aqui é a Avenida Ana Costa, ela fica aqui cruzando para cá. Então esse é o nosso visual aqui, quando a gente vem produzir as coisas. Aqui é o local onde a gente sai às vezes para conversar, para tomar um cafezinho. É um local bem interessante de produzir e bem agradável por estarmos aqui na cidade litoral Santos, São Paulo. Bom, agora eu vou tomar o meu café e vou falar sobre mais um tipo de profissional, né? Mais um caminho que não deve ser percorrido, que é o caminho do profissional chamado escovador de beats. O escovador de beats, ele geralmente é um cara que programa para o seu próprio ego, ele não programa para resolver o problema das pessoas, ele não está interessado em ajudar as empresas, ajudar as pessoas, está interessado em fazer... Está interessado em se autopromover e de repente ser ali admirado. Ele é baseado ali na ideia de que ele vai ter uma vida mais tranquila se ele estivesse aparecendo e estiver usando as pessoas. Basta um escovador de beats na tua equipe e você perde ela inteira, tá? Todo mundo se desmotiva, as pessoas ficam tristes, elas não gostam, aí toda a tua equipe que está ali sentada aqui, se tiver um escovador de beats, todo mundo fica mal. É uma laranja podre na sua fruteira. Então, se você tiver um escovador de beats na tua equipe, se livra dele o mais rápido possível. É uma dos caminhos que você não deve percorrer. O outro caminho é o caminho do café com leite. Estou tomando um café aqui e lembrei desse também. Café com leite é aquele desenvolvedor que não gosta de estudar.
aí ele está ali só cumprindo tabela, ele desenvolve coisas rasas, ele fica ali tomando seu tempo. Ele geralmente você identifica porque são entusiastas que entram na sua equipe, então eles querem fazer parte do movimento, mas eles não gostam de estudar. Então, você tem que saber que na nossa profissão a gente precisa estar sempre se atualizando, precisa ter conhecimento de coisas novas, mas isso não pode ser uma dor, isso tem que ser prazeroso, você tem que gostar de obter informações novas, você tem que ser curioso. Então, se você for curioso, se você estudar, se você tem essa característica de buscar informação nova, você não vai ser um café com leite. Mas é um caminho que eu não gosto de ver as pessoas percorrendo, sabe? A pessoa chega e fica e não evolui, não aprimora, e aí ela faz somente aquelas coisinhas meio água com açúcar, e aí não faz a gente criar histórias, né? Então, esse é um caminho também que não deve ser percorrido do café com leite. Um outro caminho também que é muito ruim é o caminho do chefe. Chefe é aquele cara que tem algum poder, tem alguma autoridade, e aí ele acaba dominando ali e direcionando a vida das pessoas, né? Só que ele não programa uma linha, ele não sabe fazer nada. E aí, nesse caso, ele fica lá enchendo o saco do desenvolvimento, fica lá achando que, não, é só um botãozinho, faz isso aqui, faz aquilo ali, e esse tipo de gente incomoda, né? Geralmente acaba colapsando a equipe, o pessoal não segue só porque, de repente, precisa de um emprego, e aí não gosta não dá para bater de frente, porque não dá para falar com a pessoa não conhece nada. Eu gosto de chefes que me procuram e vêm aprender a programação, não porque vão programar, mas porque vão conseguir falar a mesma língua com a sua equipe. Só que aí, nesse caso, o chefe deixou de ser chefe, agora ele já virou um líder, né? Então, nesse caso, a gente não tem mais o chefe. Então, um caminho a ser percorrido que eu não acho muito legal é o caminho do chefe. Aquele cara que não sabe programar e ele vai lá só simplesmente mandar e sem saber nem o que ele está mandando. Esse não é um caminho bom para percorrer também, não. Existem profissões em que você não pode alternar entre esses dois caminhos, né? Você não consegue, de repente, criar uma sequência. Eu vou aprender a programar e depois eu vou montar o meu próprio negócio. Existem profissões em que o funcionário ali, o profissional da equipe, o expert, nunca vai poder ter a chance de ter o seu próprio negócio. E também existem profissões em que o cara que é o dono do negócio jamais vai poder botar a mão na massa e fazer o trabalho também. Na nossa profissão de full stack, a gente tem esse grande benefício, porque você pode se capacitar numa única tecnologia e você acaba ali podendo alternar. De repente você começa como programador, você vai para uma empresa, você trabalha bastante, você acaba conhecendo como funcionam os processos, depois você pode montar a sua própria empresa e dar sequência no seu trabalho. E aí também, se a sua empresa também não estiver indo muito bem, você pode voltar e prestar serviço para uma outra empresa tranquila. Então é um grande benefício, porque você acaba aprendendo uma única profissão e acaba levando duas por conta de uma jornada conectada. Eu vou contar uma história para vocês. Vou dar 3 exemplos de pessoas que percorreram essa jornada de forma diferente. Então assim, o primeiro exemplo é o meu. Eu estudei bastante para... Meu sonho era trabalhar em São Paulo, numa multinacional, alguma coisa assim. Então eu estudei bastante e eu tentava achar um espaço, uma oportunidade nesse lugar onde eu tinha aquele sonho. Só que com o passar do tempo, como eu não vinha lá a oportunidade, o que eu fazia? Isso há muito tempo atrás, 25 anos, hoje é assim, né? Mas há 25 anos atrás não era tão simples. O que eu fiz? Eu comecei a empreender. E aí, conforme eu fui empreendendo, eu fui obtendo resultado. E quando veio a oportunidade para mim, ela já não era tão boa quanto eu empreender. E aí eu acabei preferindo ficar no empreendedorismo e seguir minha vida até hoje. E trabalho o tempo todo ali construindo soluções para outras empresas, sem necessariamente trabalhar como ali um profissional que está contratado. Mas eu tenho um exemplo de um aluno meu, por exemplo, que ele se capacitou. E aí depois que ele se capacitou, ele já arrumou um emprego e foi subindo de cargo. E hoje ele é diretor lá numa multinacional. E não vou dar exemplo do nome das empresas para não ficar muito evidente, mas ele teve uma carreira brilhante e hoje ele é diretor lá. A gente sai de vez em quando para tomar um café e ele conta como é a experiência dele. Por outro lado, eu tenho um outro aluno, que aí esse tem aí na metralhadora de provas, ele dando depoimento dele, que ele escolheu uma vida de
de viagem, né? De nômade. Então ele tá, cada hora ele me manda uma mensagem aqui, agora ele está lá na Arábia Saudita. Cada hora ele me manda uma mensagem aqui que está num lugar do mundo, viajando, trabalhando no home office, porque essa profissão permite esse tipo de situação. Então você pode ser empreendedor como eu, você pode ser de repente um profissional brilhante, como esse aluno que eu acabei de falar anteriormente, o nome dele até é Marcelo, ou você pode de repente estar viajando o mundo como o Igor. E depois eu mando ali, eu vou tentar entrevistar o Marcelo, que está faltando, mas aí você já tem aí o depoimento do Igor para poder conhecer. Então você tem ali 3 possibilidades quando você vai seguir essa trajetória. Eu vou responder 3 perguntas normais que os meus alunos fazem para mim. Primeira pergunta é a seguinte: Emerson, eu já estou muito velho para programar, para entrar nessa área. Bom, eu gosto muito de lembrar do exemplo aí do dono do McDonald's, que começou a sua carreira no McDonald's com 50 anos de idade. E olha o estrago que esse cara fez. Então eu acho que programar é muito mais divertido, muito mais lucrativo do que ficar jogando dominó. Então se você está com uma idade mais avançada, de repente ali como a minha, eu posso garantir para você que vale a pena. A outra dúvida é oposta. Eu sou muito novo para montar um negócio, que é o contrário, né? Cara, eu posso garantir para você que programar é muito mais divertido que jogar videogame. Porque quando você passa de uma fase, você tem alguma coisa para entregar, então você multiplica, né? Eu gosto de falar que é como alquimia. Você tem uma ideia, você executa, aquilo pode funcionar e pode ajudar muita gente. Então isso tem muito valor no mercado. E a outra pergunta é assim: mas isso aí não muda toda hora? Você tem que ficar estudando o tempo todo? Sim, tem que estudar bastante. Mas assim, tem que estudar bastante, mas com prazer, da curiosidade. A essência da nossa profissão, ela é a mesma há 25 anos. Então, muda sim a roupagem, né? Muda o que está em volta daquilo ali. Muda, de repente, uma coisinha a mais para você ficar ali mais avançado. Eu gosto de falar assim, por exemplo, se você for imaginar camisa, calça, tênis, isso se usa há muito tempo, mas de repente tem o da moda, né? Então, o que muda é a moda, né? Mas a essência permanece já há muito tempo. Então, não se preocupa com isso. Não existe idade para começar nem para terminar, tá? Isso aí tá liberado aí para você viver, de repente, ou empreender ou programar, como eu falei, usar os 2 caminhos, qualquer um pode fazer isso. Existem 2 erros que você precisa evitar. O primeiro erro é você usar a tua empresa que você trabalha de trampolim. Aí você fica igual Saci, né? Você vai numa empresa, depois você vai para outra empresa, depois você vai para outra empresa, ali por um pouco mais de dinheiro você acaba indo para uma outra história, para uma outra família, vamos chamar assim. Isso é um grande erro. Por quê? Porque no começo você pode obter ali algum resultado rápido. Isso pode fazer sentido para você vai falar, fui dali porque me pagava mais e porque não isso, aquilo lá. Mas com o passar do tempo, você vai criar uma imagem de um profissional que não tem raiz, que não tem lealdade, que não pode fazer parte de times que realmente são competitivos. Então, se você usar a empresa como trampolim, ficar pulando de uma na outra, você nunca vai ser levado a sério também. Os grandes empreendedores, eles enxergam esse tipo de comportamento e eles preferem não trabalhar com ninguém que não tenha raiz. Então, seja honesto, seja íntegro e faça o seu trabalho. Se você quiser mudar de empresa, você pode mudar, não tem nenhum problema, ninguém casou. E mesmo se fosse casado, dava para separar, né? Então isso não tem nenhum problema, mas só não usa as empresas de trampolim. Entra, dá o seu melhor, faz a sua história e aí depois você segue. O segundo grande erro é você estar dentro da empresa e você montar uma outra empresa igual a que você trabalha para concorrer com a que você trabalha. Por que eu falo que isso é um grande erro? Porque você acabou de ser um competidor menos competitivo, né? Você acabou de montar um negócio que não é tão competitivo quanto a empresa que você trabalhava, porque ela realmente está mais estruturada, e você perdeu um grande aliado, você perdeu um grande mentor. Eu, por exemplo, quando eu resolvi empreender, eu percebi o que a empresa que eu trabalhava precisava. E aí, quando eu empreendi, eu já saí com o cliente na manga, entendeu? Já fiz isso 2 vezes e dá super certo. Então eu observei a necessidade, e quando eu fui montar meu próprio negócio, eles já me conheciam, já confiavam em mim, e eu acabei tendo ali
um grande amigo e um grande aliado para começar os meus negócios. Então isso é bem importante, não cometa esses dois erros. Então, só para resumir ali, para fazer uma recapitulação, siga sempre a sua vida fazendo alianças. Se você é um colaborador de uma equipe e está pensando em sair dela, treine alguém para ficar no seu lugar, não deixe de dar suporte, mantenha a porta aberta, né? Você faz um trabalho direitinho e você vai entender que não existe caminho sem saída para quem sabe andar para trás. Então, se você tiver que voltar, você tem que deixar a sua porta aberta. Então, sempre você vai trabalhar, você vai planejar a sua vida fazendo alianças. Se você for montar uma empresa, foi aquilo que eu acabei de falar. Você pode, de repente, montar uma empresa que pode fazer parte da cadeia da empresa que você está, e aí você acaba de cara ganhando ali um grande parceiro, ganhando de repente ou um fornecedor ou um grande cliente, e vai sair muito mais fortalecido se você puder contar com as alianças que você fez. Tá bom? Então, sempre fazendo alianças, e agora a gente vai falar sobre as 5 etapas da jornada Full Stack. Primeiro estágio do profissional que vai aí se tornar o profissional 2.0, né, o profissional mais cobiçado do mundo, é o estudante. Então, o cara quando começa, ele tem que estudar, né? Então, você tem que ir lá aprender bastante coisa para poder falar que você tem aquela profissão. Só que existem 2 tipos de estudante. Existe o autodidata, que é aquele cara que se vira, que vai atrás, pega informação, baixa vídeo e estuda sozinho. Ele tem vantagens de poder direcionar o que ele quer aprender, né, e ir atrás só do que ele está com curiosidade. Mas ele vai mais rápido, mas ele tem um tiro curto, não vai tão longe. E tem o estudante tradicional, que é aquele cara que estuda num ambiente onde tem outras pessoas, então ele acaba participando de uma comunidade, e ele também estuda coisas que ele não foi buscar, apareceu porque estava dentro do treinamento, e de repente são aquelas coisas que dão os melhores insights. Eu gosto do profissional que, quando é estudante, ele é autodidata, mas ele participa dos treinamentos tradicionais também. Então ele une as duas coisas, ele une a ideia de ser mais rápido com a ideia de ir mais longe. Ele acaba liderando também processos dentro da classe ou dentro da comunidade. Então, quando a pessoa tem as duas coisas, que ela gosta de fazer as duas coisas, ela é bastante produtiva, né? Então, eu gosto de profissionais que chegam para estudar, mas também estudam sozinho, que aí seria o melhor dos 2 mundos. O segundo passo é o passo do estágio. O estagiário, embora seja todo mundo fique às vezes brincando, mas o estágio é muito importante, porque você sai daquela ideia de que você é cliente, né, que é um aluno, e você vai adquirir experiência de campo de batalha. Você vai começar a trabalhar em lugares onde o cliente não é mais você, e você vai saber lidar, você vai trabalhar e oferecer informação para o seu cliente. É muito importante para adquirir experiência, é muito importante para fazer portfólio, e você ainda corre o risco de, no final do estágio, ainda de repente conseguir um emprego. Então, o estágio é muito importante. Ele é utilizado por pessoas que não têm condições, de repente, de pagar uma mentoria, né, para poder estar tendo dicas ali de campo de batalha. Então, é uma forma bem interessante, assim. Existem estágios que são remunerados, estágios que não são remunerados. Qualquer um deles é bom, sabe por quê? Porque você paga para estudar. E quando você deixa de pagar para obter conhecimento, já é um avanço. Então, as pessoas geralmente não pagam para você obter o conhecimento, elas pagam para executar o trabalho. Então, se você não tem o conhecimento para executar o trabalho, o estágio é uma das primeiras experiências que você pode ter, e depois, quando você for trabalhar em outro lugar, você pode contar essa tua experiência. Então, é sim um ativo para a tua carreira, e você pode fazer esse estágio sem se preocupar se tem remuneração ou não, porque o próprio fato de estar fazendo estágio já é algum ativo que está construindo para a sua carreira. O terceiro estágio na carreira de um full stack é de colaborador de alguma equipe. Eu acho esse o melhor momento na construção de um especialista, de um expert, porque o expert, ele começa, nesse caso ali, ele vai aprimorar o seu código, ele vai conseguir criar experiências incríveis atendendo clientes,
e ele vai aprender a botar em produção, ele vai ver como realmente funciona o campo de batalha e ele vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, o colaborador é talvez assim, sendo ali o terceiro elemento, o terceiro estágio, né? O estágio do meio da carreira, ele é o que geralmente as pessoas passam mais tempo, né? Porque você consegue ter uma vida ali de bastante realização sendo colaborador de uma fábrica de software, desenvolvendo tecnologias e conseguindo produzir para ajudar as pessoas, produzir para ajudar as empresas. Então, esse terceiro estágio aí, que é o terceiro estágio, o terceiro de colaborador, é o meio da carreira e, na minha opinião, é onde você vai passar bastante tempo durante a sua jornada. O quarto estágio é o estágio do líder. O líder, ele geralmente é um expert que virou líder, né? E aí ele tem o conhecimento técnico, só que ele já não coloca mais a mão na massa, ou coloca bem pouco. Por quê? Porque ele tem que fazer isso através dos outros, né? Ter lá uma equipe para liderar. E o líder, ele faz geralmente a relação, né, entre a empresa e a equipe, muitas vezes entre o chefe e a equipe. Até porque liderar não é chefiar, né? Então tem muito líder que não é chefe, tem muito chefe que não é líder. O que determina se você é um líder ou não é se você tem liderados, ou seja, se as pessoas te seguem, se as pessoas te ouvem, se as pessoas fazem aquilo que você orienta a ser feito, você está liderando. E geralmente isso é feito ali por um full stack já sênior, né? Uma pessoa que já tem um conhecimento maior. Ele pode até ser ou não um chefe daquela operação, mas ele é um líder. Ele conduz, ele leva a galera para o sucesso, ele vai lá e consegue fazer a missão ser cumprida. Então, o estágio número 4 é o estágio do líder. O estágio final é o estágio do aliado. Quem é o aliado? O aliado é aquele cara que empreende, né? Então, só o fato de você empreender no Brasil, você já está de parabéns, né? Então, empreender é uma atividade extremamente solitária, né? Você não tem, às vezes, como bater papo, porque ou você tem a sua equipe que não está empreendendo, ou os outros empreendedores não querem falar com você, porque, de repente, pensa que você vai roubar a ideia, aquelas coisas, aquelas bobeiras que existem aí na vida do empreendedorismo. E você tem que fazer o quê? Você vai investir em educação, você vai investir em inovação, você vai investir em estar sempre afiado, sempre aprendendo alguma coisa nova, mas o aliado, ele é o empreendedor que tem uma conexão com você. Então, por exemplo, se você tem no final da sua jornada lá, agora depois de liderei uma equipe, agora eu vou montar o meu próprio negócio. Nesse caso, você se torna um aliado do processo. Se você está interessado em empreender, conte sempre com a gente aqui. A gente está do seu lado, tá? Tanto aqui no Backside como na Tecnoponta. Vamos junto. Bom, é isso aí, gente. Começa imediatamente a sua jornada, tá? Lembrando que o primeiro passo é o passo do estudante. Então, começa agora, já começa a estudar, começa já a pegar algum conteúdo, começa já a estudar como autodidata. Vem com a gente também aqui que a gente pode ajudar você, mas começa imediatamente. Daqui a 5 anos você pode se arrepender de não ter começado hoje, tá bom? Então, não perca tempo não. Vamos embora, vamos para cima e vamos fazer o que tem que ser feito. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aquilo de sempre, né? Comenta, se inscreve no nosso canal aqui da Tecnoponta, segue a gente lá no Instagram, envia esse vídeo para algum amigo, ativa sininho, tudo que você já sabe que você tem que fazer. Muito obrigado por assistir até aqui. Vamos em frente. Até mais, gente. Estamos aqui no Backside registrando como que o pessoal trabalhava antes de ir para a sala nova. Já que essa é a sala onde tudo começou. Não tinha nem um terço que tem hoje, mas era aqui. Desde a casa da Dona Helena. Deixa eu mostrar a casa da Dona Helena. Então era assim,
Era num quarto que ela emprestou pra gente, e a gente começou a montar o escritório aqui e trabalhava a Elaine, com todo o conforto, essa zona que é a mesa dela. Aqui nós tínhamos a área de trabalho do Thiago. Falta o Júnior. O Júnior já sentava aqui antes de não estar mais entre nós, que agora ele estava na... Como que é o nome da firma que ele está lá? X-Corp. Parece X-Men, mas não é. Vou fazer um depoimento aqui do pessoal que trabalhava sem camisa na época, né? De bermuda, olha lá, chinela havaianas. Esse era mais ou menos o uniforme do backside quando tudo começou.